Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Douglas Ferreira Pereira, eu sou acadêmico da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, campus localizado na cidade de Paranaguá. Estudo licenciatura em Pedagogia e venho hoje, através deste vídeo, apresentar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa intitulado Do Giz ao Digital: Desafios docentes na adoção das TDICs em salas de aula. Projeto esse desenvolvido por mim sobre a orientação da professora Raquel Aline Zanini. Esse trabalho ele foi construído a partir de reflexões e entrevistas com professoras da rede estadual de ensino, com o objetivo de compreender como elas têm vivenciado o uso das tecnologias digitais em suas práticas escolares. Esse estudo ele tem como objetivo ver o lado do professor nesse processo de utilização das TDICs, que foi rápido e intenso, e acabou causando muita insegurança aos docentes. O simples fato de as tecnologias estarem presentes nas salas de aula não garante, por si só, uma aprendizagem significativa. Os estudantes, as TDICs, precisam ser incorporadas com um propósito para esses alunos. Elas precisam de um planejamento e uma intencionalidade pedagógica. E mais do que dominar ferramentas, os desafios dos educadores, ele está em transformar estes recursos em seus aliados no processo de ensino-aprendizagem. Articulando o ponto de partida dessa pesquisa, ele surge a partir de uma pergunta que, ao meu ver, é muito relevante para o segmento, que é quais são os principais desafios que as professoras enfrentam na hora de integrar as TDICs às suas práticas pedagógicas e de que maneira a sua formação inicial ou a formação continuada influencia nesse processo. E para mim essa questão ela surgiu de uma observação de uma realidade muito presente nas escolas. Eu vejo que as professoras, apesar de reconhecerem a importância das tecnologias, elas não se sentem preparadas para utilizá-las de forma pedagógica e intencional. Alguns autores, como por exemplo Garcia, em seus artigos, eles destacam que a simples presença da tecnologia na sala de aula, ela não garante uma mudança real na forma de ensinar e de aprender. Ou seja, que não basta somente termos computadores ou plataformas digitais disponíveis. É preciso que os professores que eles saibam como e por que utilizar estes recursos dentro do seu planejamento pedagógico, para que assim ele faça sentido aos seus alunos. É por isso que eu considero de extrema importância compreender essas dificuldades formativas e estruturais, seja na formação dos professores ou nas próprias condições oferecidas pelas escolas. E somente depois que for feito esse diagnóstico é que vai ser possível repensar as políticas de capacitação dos docentes e talvez assim fortalecer o apoio das instituições que são necessários para o uso, que seja efetivado o uso das TDICs, né? E que ela realmente contribua para uma educação mais significativa e transformadora. Então, o objetivo geral dessa pesquisa, ele foi analisar como a ausência de formação continuada ou o pouco domínio das TDICs, como ele interfere na prática pedagógica. E para alcançar esse propósito, foi definido alguns objetivos específicos na minha pesquisa, que partem de investigar o nível de preparo dos professores para esse uso das tecnologias, né? E também identificar as principais dificuldades enfrentadas no uso dos recursos digitais. Esse trabalho teve como metodologia de pesquisa uma abordagem qualitativa e exploratória, com o objetivo de compreender as experiências e percepções das professoras sobre o uso das TDICs nas suas salas de aula. E foi realizado uma pesquisa com 4 professoras da rede estadual do município de Morretes, onde eu resido. Duas dessas professoras eram recém-formadas e duas com mais de 20 anos de atuação.
o que possibilitou para mim observar diferentes gerações e vivências docentes. A escolha dessas participantes foi intencional, considerando seus perfis e também sua disponibilidade, né, para pesquisa. O instrumento de coleta desses dados foi um questionário semi-estruturado através da plataforma Google Forms, aplicado de forma virtual, com perguntas abertas, com o objetivo visando dar liberdade de fala para essas professoras, para que elas se sentissem abertas para responder com fluidez e naturalidade todas as perguntas, porque era um questionário para realmente saber seus suas dores, saber suas opiniões sinceras sobre a formação continuada ou formação inicial em relação ao uso das tecnologias digitais, desde suas faculdades até o período atual. Em relação à fundamentação teórica, esse estudo ele se fundamentou em 4 autores pilares que discutem a relação entre educação e tecnologia. O primeiro deles foi Mark Prensky, é aquele que introduz o conceito nativos digitais e imigrantes digitais, mostrando o choque entre os professores formadores no mundo analógico e os alunos que nascem hoje já conectados no mundo digital. O próximo é David Buckingham, que fala sobre como a cultura digital muda o modo de aprender e construir conhecimento. Outro autor também, muito conhecido, José Morin, que defende o uso intencional e planejado das tecnologias, que devem estar em serviço da aprendizagem. E por fim, o último autor, Brian Veloso, ele é muito inspirado em Paulo Freire e reforça que a tecnologia deve ser humanizadora e emancipadora e usada de forma crítica e ética. Esses autores eles me ajudaram a compreender que o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs, elas devem promover autonomia e não apenas em relação às questões. As questões abordadas foram temas como formação inicial, formação continuada, o uso pedagógico das TDICs e as dificuldades encontradas por elas na sua implementação na sua prática pedagógica, além de sugestões de melhorias para o processo de inserção das TDICs, né? Então, as suas respostas, eu analisei elas com base no conteúdo de Bardan, permitindo identificar categorias temáticas, separar de acordo com os principais desafios e potencialidades em sua integração das tecnologias na prática docente. Então, essa metodologia de pesquisa me possibilitou ouvir as professoras e compreender seus contextos reais, favorecendo para mim uma reflexão sobre como tornar o uso das tecnologias mais significativo e crítico dentro das escolas. Com relação às entrevistas, elas mostraram que todas as professoras reconhecem o potencial das tecnologias para transformar o ensino, tornando as aulas mais dinâmicas, participativas e atrativas para os estudantes. Como disse uma das professoras em suas respostas, as tecnologias elas tornam as aulas mais dinâmicas e despertam o interesse dos alunos. Por outro lado, o grande desafio nesse processo ainda é o preparo para utilizar essas ferramentas de forma realmente pedagógica e com segurança por parte das professoras na hora de utilizar esses recursos nas suas aulas. A maioria delas relatou que durante a faculdade teve pouco ou nenhum contato com as tecnologias, com o uso pedagógico dessas tecnologias. Uma das professoras comentou que eu participei apenas de uma roda de conversa sobre o tema, e a outra disse tive apenas uma disciplina de jogos sobre jogos interativos.
O que essas falas mostram que a formação inicial ainda é muito limitada nesse aspecto. Essa lacuna, ela também aparece na formação continuada, porque muitas vezes ela é pontual e superficial, não abordando e aprofundando mais sobre o tema, dando mais segurança aos professores e inserindo eles no processo, né? Como uma das professoras, em sua entrevista, ela destacou, ela teve uma formação somente sobre o uso da tela interativa, mas foi muito básico e limitou o aproveitamento desse recurso. Mesmo com todas essas dificuldades e falta de recurso para as professoras, né? Falta de uma formação que auxilie elas no processo, elas demonstraram disposição em aprender e reconhecem a importância de uma capacitação de qualidade para inserir as tecnologias no seu processo de ensino. Outro ponto que foi muito recorrente nas entrevistas foi a falta de infraestrutura nas escolas, principalmente em questão de internet, a internet instável, poucos equipamentos e ausência de suporte técnico, o que também causa muita insegurança nessas professoras, né? Na hora de trabalhar com esses recursos em sala de aula, além da sua insegurança sobre a forma de como ela vai passar esse conteúdo para os alunos, se vai funcionar de forma correta, porque a infraestrutura não demonstra a elas uma segurança, não dá um apoio. Essas limitações, elas acabam que desestimulando o uso das tecnologias e dificultando uma integração real dela no currículo. Mas mesmo assim, as professoras elas não demonstram desistir. Como uma delas disse, mesmo com formações simples, é possível dar os primeiros passos no uso das tecnologias educacionais. E esses relatos, eles mostram que a vontade de inovar, ela ainda está presente e precisa somente de apoio das instituições e de políticas educacionais, de uma formação continuada de qualidade que incentive, que dê segurança e apoio, que dê embasamento a essas professoras para que essa inserção das tecnologias se torne uma realidade. Chegando ao fim desta apresentação, posso afirmar que nessa pesquisa ela me permitiu olhar com mais sensibilidade para os desafios e as potencialidades do professor na era digital. As falas das professoras me mostraram que a tecnologia por si só, ela não transforma a educação. O que faz a diferença é a forma como o professor ele se apropria dela, com intencionalidade e com propósito pedagógico. Ficou evidente que ainda existem muitas lacunas na formação inicial e continuada, assim como limitações estruturais nas escolas, que acabam dificultando o uso das TDICs. Mas, ao mesmo tempo, também vejo uma coisa muito positiva: a vontade de aprender, de inovar e de se reinventar ainda está muito presente nos professores. Cada professora que participou dessa pesquisa mostrou essa vontade, esse interesse em querer aprender mais para poder inserir as tecnologias nas suas aulas. Por isso que, mais do que discutir ferramentas, nós precisamos discutir condições, apoio e valorização a esses docentes. Somente com uma formação de qualidade, uma infraestrutura adequada e políticas consistentes que vai ser possível unir o GIS ao digital em um mesmo propósito, uma educação mais humana, criativa e significativa para os estudantes. Finalizo agora agradecendo a minha orientadora, professora Raquel Aline Zanini, pelo acompanhamento e incentivo em todo esse processo de construção da minha pesquisa. E também as professoras participantes da pesquisa, que gentilmente compartilharam suas experiências e seu tempo. Também agradeço à Universidade de Paranaguá, a Unespar, e a todos vocês que estão aqui hoje pela escuta e pela sua atenção. Muito obrigado a todos.